Olá, continuamos com o módulo 3 do treinamento EAD Maker. Neste vídeo, vamos falar sobre o componente grade. A primeira coisa que tem que saber sobre o componente grade é que ele é uma forma de visualizar um formulário. Portanto, ele está vinculado a um formulário e é um formulário que tenha vínculo a banco de dados. Ok? Então, é a premissa para que exista a grade, é necessário que exista um formulário para dar origem a essa grade. Então, seguindo essa ideia, eu vou criar dois formulários no sistema aqui. Um vinculado a estado e outro vinculado à tabela de cidade. Essas tabelas já existem, eu importei junto com aquele pacote da tabela de funcionários lá nos primeiros módulos, tá? Inclusive já tem alguns dados cadastrados. Depois eu vou criar um terceiro formulário para compor duas grades dentro desse formulário, uma grade de estados e uma grade de cidades. E aí posso até criar relacionamento entre as duas grades para mostrar isso em ação, tá? Então vamos lá. A primeira coisa é criar esse formulário de estado e cidade. De forma bem simples, eu vou clicar com o botão direito aqui, indico a opção Novo Formulário. Eu vou criar um formulário chamado Estado e vou vincular a tabela que eu já tenho aqui, a tabela GerEstado. Tá? Então ele vai exibir o código do estado e o nome. O código é aquela coisa, é auto-incremento, o usuário não precisa ver o código na tela. Então eu vou tirar aqui para não ser exibido no formulário. Eu vou clicar em OK e ele vai montar o formulário aqui só com um componente, né, que é o nome do estado. Deixa eu só ajustar, chegar um pouco mais para cá, está muito grande ali a coluna. Pronto. Clicando para visualizar, teremos um preview desse formulário aqui de cadastro de estado. E por enquanto nós temos quantos aqui? 5 estados cadastrados, né? Isso. São 5 estados cadastrados na base. Bahia, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Sergipe. Ok. Agora eu vou criar o formulário de cidade, né? Então, um novo formulário aqui. E esse formulário eu vou chamar de cidade e vou vincular a tabela GCidade. A mesma lógica, o código é autoincremento, não precisa exibir na tela, mas eu quero exibir o nome e o estado também. Então vou clicar em OK, e ele vai montar aqui o formulário. Eu vou agora só editar o visual do formulário. Esses componentes não precisam ser desse tamanho, né? Podem ser um pouco menor. Coloco aqueles alinhados aqui. Pronto. Chegar um pouco mais para cá e um pouco mais para cima esse também. Bom, então vou dar um preview aqui no formulário. Cidade. Já está aqui toda a estrutura. Ó. Nós temos Salvador, Feira de Santana, São Paulo, Rio de Janeiro, Senhor do Bonfim. Tá? Algumas das cidades cadastradas já na base. Ok, então temos as estruturas para montar as grids, né, que nós precisamos desse exemplo. Agora eu vou criar o formulário que vai conter essas grades. Então eu vou criar um formulário aqui agora. E esse formulário vai servir só como um repositório mesmo para o componente. Ele não vai ter nenhuma interação com o banco, nada disso. Então eu não preciso nem vincular nenhuma tabela. Então eu vou criar esse formulário chamado exemplo com grade. Sem vínculo a banco de dados. Já não tem uma tabela vinculada inicialmente. Também não vai ter depois que eu não vou criar. Tá? Então, chegar isso aqui um pouco para cá, aproveitar melhor o espaço. Exemplo com grade. Bom, dentro desse formulário, já que ele não é um formulário vinculado à tabela, né, eu vou tirar aquela função de navegação, aquela barra ela só serve, só tem sentido para um formulário de cadastro, então eu vou tirar a navegação aqui, mudando a propriedade de navegação para não. Eu vou tirar também a propriedade abas, que eu não preciso de abas no formulário, e também não preciso da aba localizar. Ok? Então, montando aqui a estrutura do formulário, pelo menos como é que ele vai se comportar, vai ser um formulário sem vínculo a banco de dados. Bom, e dentro dele eu vou criar duas grades, como eu falei, uma grade de estado e outra de cidade. A grade de estado eu vou criar daquela forma que a gente já viu em atuação aqui, que foi a grade que eu criei, manualmente, né, dentro do cadastro de pedidos, né, no exemplo lá no módulo, ainda no módulo 2, que é simplesmente você montar o componente lista dinâmica, componente grade, né, montar o componente grade, pronto aqui. E aí, naquele exemplo específico, deu um duplo clique no componente que estava vazio, ele sugeriu criar um formulário para isso, né? Que é a mesma coisa aqui, ó, dá um duplo clique, como está vazio, eu sugeri criar um novo formulário. Só que eu já tenho um formulário para estados, né? Então, em vez de dar um duplo clique e montar um novo, eu vou aplicar a propriedade formulário e vou vincular esse componente ao formulário já existente, que é o formulário de estado. E aí, de forma automática, ele já monta aqui a estrutura, ou seja, tem apenas uma coluna, né? Que é o nome do estado, tá?
Bom, e a segunda grade eu vou criar de uma forma ainda mais simples e mais prática, mais rápida, que é a mesma forma como eu criei a lista dinâmica de cliente dentro do formulário de pedido, que é pegar, reaproveitar o formulário que já tá pronto no gerenciador de objetos e trazer para dentro do meu formulário de exemplo como uma grade. Então eu posso vir aqui, pegar o formulário de cidade, está aqui ele, arrastar em direção ao formulário de exemplo, soltar e escolher a opção grade. E ele já monta aqui a grade, que vai ser a grade de cidades, ok? Agora eu vou tentar dar um preview aqui nesse formulário. Ele faz uma sugestão para criar uma tabela para o formulário, eu não preciso, então eu vou ignorar, não quero tabela para esse formulário de exemplo. E aí já temos aqui já a estrutura com duas grades, né? Grade de estado e grade de cidades. Tá? As funções já me permitem adicionar, alterar ou excluir um estado diretamente no componente, ou seja, eu mantenho as funções da barra de navegação do formulário que dá origem à grade, ou seja, o formulário de estado e o formulário de cidades, e eu consigo também gerir essas funções. De duas formas, eu posso gerir a barra de forma geral, ou seja, se vai existir ou não as funções de navegação. Por exemplo, na barra superior, aqui na grade superior, né, na grade de estado, eu vou dar um duplo clique no formulário, e ele vai abrir a estrutura que representa o formulário. Como eu falei para vocês antes, lá já no início dessa aula, a grade é uma forma de você visualizar o formulário. Portanto, o que eu editar no formulário vai ser aplicado quando ele for exibido como grade. Então, aqui em definições, eu, por exemplo, eu vou tirar a função de excluir. Pronto, tirei a função de excluir. Salvei o formulário. Quando eu for aqui no preview, perceba que a grade não terá mais a função de exclusão. Ele pode adicionar, ele pode alterar, mas ele não pode excluir, porque eu tirei do formulário e como ele se comporta com uma grade, ele também não tem aquela função. E além disso, a possibilidade de você editar isso como de forma geral, né? Que é, por exemplo, eu posso vir aqui na grade e tornar a grade não editável. Mudei a propriedade editável, que o valor padrão é sim, mudei para não. Vou dar mais um preview. E agora vocês vão ver que não vai ter mais nenhuma função de navegação, tá? Então você pode gerir a barra de forma geral, se vai exibir a barra ou não, e mesmo se ela sendo exibida, você pode gerir quais funções vão aparecer para aquela grade, tá? Bom, deixa eu voltar para editável aqui. Pronto, voltou a ser editável, tá? Bom, e agora eu vou fazer o seguinte, agora eu quero criar um relacionamento entre as duas grades. Por enquanto elas estão soltas, né? Que eu tenho a grade de estados, ok, listando todos os estados, e aqui embaixo uma grade com todas as cidades. Mas eu queria que essas grades conversassem entre si, né? Que eu conseguisse, por exemplo, clicando em Bahia, mostrar só as cidades da Bahia. Clicando em Rio de Janeiro, mostrar só as cidades do Rio de Janeiro, tá? E isso no Maker é muito simples de implementar, né? Você vai fazer o seguinte, aqui na grade de baixo, que vai ser a grade detalhe, eu vou preencher uma propriedade do componente chamada grade mestre, tá? Está aqui a propriedade, eu vou clicar aqui nos três pontos, ele vai abrir a estrutura aqui para você determinar qual vai ser a ligação entre as duas grades. Primeira coisa que ele faz é já seta aqui, a grade que você clicou já está definida como grade detalhe. Então está aqui, e eu não consigo também editar, né? Ela vai ser a detalhe. Mas quem vai ser a grade mestre? Você pode indicar aqui escolhendo outra grade desse formulário que eu só tenho a Maker Grid 1. Então vou selecionar aqui Maker Grid 1, que é a primeira grade de cima, tá? Ela vai ser a grade mestre. Bom, então já sei quem é a grade detalhe e quem é a grade mestre. Agora eu preciso saber quais são os campos de ligação entre detalhe e mestre. Então, em cada um dos dois lados, eu vou escolher o campo que vai ser utilizado para fazer a ligação, né? Então, é o código do estado de um lado e o código do estado também do outro. Agora eu clico no botão adicionar e é exibida aqui já a ligação entre as duas grades. Eu vou clicar em OK e está pronto. A ligação, a grade mestre já está funcionando. Eu vou aqui em visualizar e já consigo aqui exibir, por exemplo, Bahia, que é o selecionado atualmente, está mostrando Salvador, Feira de Santana e São Bonfim. Eu vou clicar em São Paulo, já muda, Minas Gerais não tem ninguém cadastrado, Rio de Janeiro tem a cidade de Rio e Sergipe não tem nenhum cadastrado ainda. Então já consigo, com isso, filtrar a grade de acordo com a linha selecionada na grade de estado. Tá? Bem simples, de forma bem prática, eu consegui montar isso aqui. Bom, além disso que eu mostrei aqui agora, o componente também tem propriedades interessantes, como cor condicional. Tá? Você pode aplicar uma condição lógica e colorir aquela linha, por exemplo. Vamos aplicar uma cor condicional aqui na grade de cima. Aqui eu posso criar uma condição. Eu vou criar uma condição lógica aqui. Por exemplo, eu vou saber se o código do estado
Eu vou adicionar se o campo código de estado é dividido não, vamos fazer assim, vamos apagar isso aqui, vamos colocar for menor do que 3. Então, se o código do estado, vou testar aqui a expressão, está correta. Se o código do estado for menor do que 3, essa é a minha condição lógica, ele vai colorir a coluna com a cor, vou botar aqui uma cor, um amarelo aqui. Pronto. Salvar. Eu posso indicar aqui embaixo quais colunas ele vai colorir, e se eu não indicar nenhuma coluna, ele vai colorir a linha inteira, tá? Que é o que eu quero nesse caso. E uma outra condição lógica aqui, vou adicionar um novo. Se o código do estado for maior ou igual a 3, vou testar a expressão, está correta. Se for maior ou igual a 3, aí você vai colocar um azul aqui. Vamos lá. Só que eu vou colocar um azul mais fraquinho aqui, porque senão fica muito ruim de enxergar. Pronto. Um azul aqui e vou salvar. Pronto. Criei a condição lógica, montei a cor condicional e vou dar um preview no formulário. E aí já mostra já de acordo com o colorir. Ó. Amarelo, os que forem menor do que 3, ou seja, 1 e 2, amarelo. E os outros 3 ficaram em azul, tá? Então você consegue montar também de forma muito rápida e simples a cor condicional para a grade. Você consegue editar se essa coluna numérica, que é padrão aqui, ó, tá vendo? Essa coluna numérica ela é padrão para o componente, ele já vem com essa função. Se você quiser tirar, basta mudar uma propriedade aqui, ó, exibir, habilitar a coluna numérica. Né? Eu vou dizer que não, então a primeira grade não vai ter a coluna numérica, a segunda vai ter. Eu vou visualizar, então tá lá, não tem coluna numérica e a de baixo tem a coluna numérica, tá? Então você escolhe se vai aparecer a coluna numérica ou não para o seu componente. Bom, além disso, também é possível definir a paginação, ou seja, o número máximo de itens por página. Então, por exemplo, eu vou dizer que o número máximo da grade de cima são 2 itens. Então, ele só mostra 2 itens por página. Vou visualizar aqui para mostrar para vocês que agora só mostra 2 itens e tem um controle da navegação de páginas aqui na parte superior. Tá? Então, consigo também colocar uma paginação para o componente. Ok? Então, esse aí foi o componente grade e então até a próxima aula.